Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e este é o Farol LS referente ao fechamento do pregão de hoje, dia 28 de setembro de 2016, quarta-feira. Aqui no Farol eu trago as minhas impressões sobre o mercado. Nessa primeira parte do Farol a gente aborda os índices aqui no Brasil, os índices lá fora, dólar e a gente dá uma passadinha nos juros. Vamos então às movimentações do mercado. Hoje um dia importante. A gente teve um dia de alta significativo, uma alta de 1,67%. Né? E essa alta de hoje começa a enterrar o cenário que se desenhava de ombro, cabeça, ombro. Tá? Então eu dei bastante detalhes sobre essa hipótese nos últimos faróis. Né? É algo que a gente está atento já a alguns pregões e o primeiro golpe importante que esse cenário sofreu foi a movimentação de ontem, onde o mercado teve a oportunidade de romper a LTA, que vem lá desde janeiro, que se mostra importante, teve a oportunidade de romper essa linha de tendência, parecia que ia romper, mas o mercado virou forte e fechou próximo da máxima com uma cara. Fechou como um martelo, né? Não como uma cara, mas um martelo se apoiando nesse micro topinho aqui, né? Ainda com a média móvel de 21 períodos virada para cima e de forma mais importante, respeitando a LTA. Tá? Aqui nós ainda temos um cenário possível de ombro, cabeça, ombro, né? Só que para esse cenário ganhar força, a gente teria que ter o rompimento, né, desta LTA para baixo. O fechamento de ontem não sugeria isso. Né? É um candle de cotação altíssima, o mercado fechou forte, e havendo superação da máxima, né, o mercado poderia facilmente fazer um movimento de alta mais forte. Tá? E foi o que a gente teve hoje. E isso começa a desconfigurar o cenário de ombro, cabeça, ombro, porque o ombro, cabeça, ombro é um padrão simétrico com um eixo na cabeça. Então, o que tem de um lado é refletido do outro. Por exemplo, este topo aqui é refletido por este topo aqui. A gente pode dizer que esse microtopinho aqui é refletido por este microtopinho aqui. Agora, este movimento de alta que está se desenhando agora, né, que claramente deixa marcado um fundo aqui já, ele não tem nada deste lado que pudesse estar sendo refletido. Não tem correspondente deste lado. Então esse padrão começa a se quebrar. Tá? E um cenário, uma hipótese de alta de mercado vai rapidamente ganhando muita força. Tá? Alguns podem estar pensando, mas Bizzi, hora o mercado parece que vai para cima, hora o mercado parece que vai para baixo, depois vai para cima, toda hora, né, fica mudando. Sim, é justamente isso que o mercado, nesse comportamento que o mercado vem se apresentando desde principalmente de agosto, né, já apresentando um movimento um pouco mais errático desde o final de julho, né, mostrando assim uma tendência indefinida que deixa as coisas bem mais difíceis para se operar. Né. O candle de hoje, esse candle de alta, não muda esse cenário de indefinição, né, que fica mais claro se a gente for olhar o gráfico do mini índice aqui. A gente vê claramente um movimento lateral, movimentos erráticos, é um retângulo. Tá? E o candle de hoje não muda isso. Mas o movimento de hoje foi mais forte, tem uma entrada mais sólida de volume, a gente já fez uma correção no tempo razoável, inclusive no semanal, essa LTA tem um peso importante, e a gente começa a ver papéis importantes dando sinalizações de alta, mais significativas que as sinalizações prévias que nós tivemos. Então o mercado pode sim ir embora a partir daqui. Tá? Mas ainda a gente está inserido dentro dessa zona de congestão. Não é um cenário fácil. Esse cenário que o mercado vem apresentando nos últimos 2 meses, né, ele é bem difícil. Né? Ele é bem difícil. O que eu mencionei para vocês e que eu achei positivo do mercado apresentar um ombro, cabeça, ombro, independente deste padrão ser concretizado, ser acionado e fluir bem ou ser frustrado, foi o que eu expliquei em faróis anteriores, que existe, tá, duas coisas aproveitáveis no ombro, cabeça, ombro. O rompimento dele para baixo, coisa que o mercado
está se afastando de fazer, né? Mas uma vez que ele fica claro, essa hipótese fica clara a partir do segundo ombro aqui, quando o mercado frustra a formação de ombro, cabeça, ombro, rompendo este topo aqui, é comum que o mercado vá embora. Se vocês olharem no gráfico do índice Bovespa, vocês vão ver isso várias vezes aí na última década. Tá? Tivemos o rompimento desse topo aqui? Não, ainda não. Tá? Se houver, vai ser aquele tipo de rompimento um pouquinho esticado, em vários canos não é bem que eu gosto, mas eu vejo potencial pro mercado realmente ir embora dessa vez. Não tá fácil operar o índice, e a gente não precisa operar o índice, né? Existem... interessante do índice a gente tentar estabelecer minimamente um norte, e a gente tem uma série de papéis, ações, né, que a gente pode operar tentando ir na mesma direção do norte que o índice nos dá. Né? Hoje a gente tem uma sinalização bem importante em CSNA, em Petrobras, PN, na Vale, que vai confirmando o sinal prévio, Randon, Elet, VEG, enfim, existem cenários bem mais claros que o do próprio índice. Os detalhes destas operações que começam a surgir nesses gráficos e em outros gráficos, eu vou abordar em detalhes na parte 2 do farol de hoje, que não fica aberto, né? Essa primeira parte é aberta, a parte fechada para assinantes fica dentro do nosso site lsanalise.com.br, ok? Mas o mercado ganha muita força, esse é o ponto crucial, não tem nada definido, mas a probabilidade do movimento mais amplo de alta cresce muito rápido com esse movimento do mercado. E o mercado indo embora, acho que ele consegue passar deste topo aqui e vem daí então finalmente buscar a faixa dos 62.500. Para que o semanal, tá, também vai já marcando aí um fundinho. Vamos olhar o mercado americano. O mercado americano é muito importante para nós. O mercado americano hoje, com o candle de hoje, que deixa clara a marcação de um fundo, aqui a gente está olhando o gráfico diário do índice Dow Jones, ele sai temporariamente da tendência de baixa que foi estabelecida. Tá? A gente está numa tendência indefinida agora por contração, mas dá para dizer que é uma tendência de baixa ainda, porque o viés baixista ainda é forte. Tá? O mercado está indo em busca da resistência desse gap, né, ali por volta dos 18.400. Se romper essa região, busca a máxima do ano, provavelmente, e é no rompimento da máxima do ano que daí o mercado ganha muita força. Tá? Por hora, o viés em tese ainda é baixista, mas as operações de swing trade no gráfico do Dow Jones, se a gente tivesse feito, por exemplo, na perda dessa mínima, elas já teriam sido estopadas. O mercado já teria alcançado o alvo, né? Provável, e agora já seria um ponto para cair fora. O S&P não entrou tão claramente numa tendência de baixo quanto o Dow Jones, mas a gente tem aqui um zigue-zague descendente, e com essa marcação de fundo, né, que a gente teve com o candle de hoje aqui, a gente tem fundos mais altos, num cenário ainda de topos mais baixos, então tendência indefinida por contração, aqui o viés baixista é bem mais fraco no índice Dow Jones. A gente ainda está próximo a uma zona de resistência, os vendedores aqui ainda têm um cenário relativamente favorável, mas se houver o rompimento desse topo aqui, tá, vai ser fácil para o mercado no S&P buscar o topo histórico, e se romper, daí o cenário muda completamente. Tá, completamente. Para acreditar no cenário baixista novo, idealmente a gente tem que ver o rompimento dessa LTAzinha de curto prazo, e para um prazo maior, o rompimento desta região aqui ainda. Tá. Então, nosso mercado está mais forte do que, nesse momento, do que o mercado americano. Vamos olhar o nosso futuro, né? Entrou um volume legal hoje, né? Tá com cara realmente de vir buscar esta região aqui. E no intraday, o que a gente vê? Olha, dá para dizer que o mercado foi filho da mãe hoje, né? Pelo menos para os modelos que a gente opera. A gente teve uma abertura com o mercado rompendo essa LTB e formando aqui um primeiro movimento. Houve o rompimento,
o mercado ficou muito próximo da nossa RP, virou e estopou pela média móvel de 9 aí, com 100 pontos mais ou menos de diferença em relação ao ponto de entrada. Depois rompeu a linha d'água para baixo, acionou o rompimento da linha d'água, né? E frustrou o rompimento da linha d'água. Então foi um movimento bastante errático no início do dia. E depois ele deu essa disparada e foi difícil de pegar, achar uma brecha. Então o mercado sacudiu para os dois lados antes de fazer o movimento que a gente já tentava capturar a partir do rompimento dessa primeira consolidação do dia. Tá? Então realmente hoje não foi um pregão fácil. Agora estabelece suporte aqui, outro suporte aqui, e o mercado está próximo desse topo. Minha impressão é que vai romper, mas isso não significa qualquer trade, é já de agora, né? Vamos esperar o mercado se movimentar amanhã e ver o que surge. Então, compradores desequilibrando o mercado para cima e vários papéis gerando sinais altistas importantes. Indo para o dólar, aqui o dólar futuro, né, ele também se comporta mais ou menos como o INV16, né, dentro de um retângulo com movimentos erráticos. Qualquer coisa aqui dentro é muito frágil em termos de sinal, né? O ideal é que a gente tenha uma definição pelo rompimento de suporte ou pelo rompimento da resistência. Eu não espero pelo rompimento desse suporte no curto prazo. Acredito que o dólar vai se manter operando dentro de uma congestão por algum tempo, tá? Mas ficou bem mais distante, principalmente agora, se a bolsa conseguir deslanchar no movimento de alta, ficou bem mais distante um cenário onde o dólar rompe essa resistência e produz aí um movimento de recuperação mais amplo, tá? Então o viés longo prazo do dólar continua sendo de baixa, no curto e médio prazo mais lateral. Olhando aqui o mini, a gente vinha olhando o gráfico de 60 ultimamente, né? Então a gente estava operando dentro de uma consolidação, era importante ou o rompimento dessa resistência ou o rompimento de suporte. A gente abriu dentro dessa zona de congestão, né? O mercado ficou andando aqui de forma lateral até que rompeu a linha d'água. Isso levou o teste desse suporte até o rompimento de suporte. Então o mercado fechou no gráfico de 15 minutos rompendo esse suporte. Assim abre chance do mercado vir buscar o fundo aqui do dia 22, mas tem sido muito comum no mercado rompimentos falsos, tá? Então, se amanhã o dólar volta com alguma força para dentro, isso aqui como um rompimento falso, provavelmente leva o dólar a testar novamente essa região aqui, tá? Então, o movimento predominante no dólar é esse movimento mais lateralizado, então isso pode acontecer. Do ponto de vista de swing trade, não vejo nenhum tipo de operação no dólar. Indo para o juro, nós tivemos uma queda importante no juro nos últimos pregões. O juro está desacelerando essa queda, ele está distante da média para os seus padrões aí dos últimos meses. E eu acho que existe uma boa possibilidade do juro oferecer aí um repique dentro da tendência de baixa estabelecida. A gente está vendo aí o contrato DI1F19, DI1F25. Está mais fraco, né? Ele perdeu esse suporte e não está conseguindo gerar um sinal de reversão. Então, como eu falei, se o juro vai consolidando abaixo desse suporte, ele pode até vir a repicar, mas vai ter dificuldade para subir forte e no longo prazo o cenário favorece a queda. Então, essas são minhas impressões em relação a esses principais gráficos. Espero que minha visão aqui tenha sido de alguma utilidade para vocês. Finalizo essa primeira parte aberta do farol e agora a gente vai para a segunda parte dentro do nosso canal fechado. Bom descanso e até amanhã.